e seguidora aqui do Portal de Ponta News. Eu sou a repórter Amanda Martins e hoje eu estou na presença de duas pessoas que eu admiro muito, então vai ser um pouquinho difícil eu me conter na questão de fã. O Álvaro sabe, porque a gente já conversou no início desse ano, então a gente teve um bate-papo assim que eu acabei entrando querendo ser um pouquinho técnica lá demais. Mas vamos seguindo aqui com o Álvaro Góes, presidente do Grupo Gestor do Operário, e com o técnico Luizinho, para a gente falar um pouquinho sobre a sequência do Operário, sobre como que vai ser esse restinho de Série B, e se tudo der certo, Série A. Então, por favor, eu queria que vocês se apresentassem para o nosso público. Começando pelo presidente, por favor. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Ana, sempre é um prazer estar falando com vocês. Acho que todo mundo já me conhece, né? Onde eu vou aí, pelo menos, ultimamente tenho viajado e todo mundo já, ô presidente. Então, sou o Álvaro Góes, presidente do Grupo Gestor do Operário Ferroviário. Figurinha carimbada já, né? Já. Bom, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui, é um prazer estar ao lado do presidente. Obrigado pelo convite. Luizinho, nosso técnico do Operário, com muito prazer e muita gratidão. Então, eu acho que a gente já pode começar pelo assunto um pouquinho mais fresco, que foi o último jogo que o Operário teve, e que foi um revés, mas isso, sinceramente, na minha opinião, como torcedora, como jornalista, não invalida nada no resultado que o Operário teve até agora. Que perdemos um jogo, ok, mas a gente é vice. Estamos ali, estamos no topo. Nós vamos perder mais jogos ainda. Não fale isso. Não vai conseguir ganhar todos os jogos. Não fale isso Você pra precisa mim. entender isso, né? Você sabe que eu fico triste. Vai ter jogos que a gente vai ganhar, vai ter jogos que a gente vai perder, vai ter jogos que vão Não empatar. gosto de falar disso, mas vai Mas ter. a gente vai buscar com toda certeza o nosso objetivo. Isso é Com fundamental. certeza. E eu queria que você falasse sobre essa quebra de 6 jogos, sequência positiva e tudo mais. Como que você avalia? Porque no pós-jogo você assumiu a responsabilidade, assim como um técnico tem que assumir. Eu queria que você desse o seu parecer agora ao vivo para os nossos seguidores. Bom, antes disso, pegando um gancho na fala do presidente, não que nós não entramos todos os jogos para vencer, né? Mas a competição é muito forte, né? Tem equipes com os mesmos objetivos. Por exemplo, o Palmeiras, que é a equipe mais regular do Brasil, ela acabou de perder um jogo dentro de casa. Enfim, você não consegue ganhar todos os jogos, uma competição de quase 40 jogos, né? E assim, mas o ponto positivo, por exemplo, nessa nossa última sequência, pouquíssimos empates. Às vezes é melhor, por exemplo, você tem uma sequência de 2 empates e uma derrota, é como se tivesse 2 jogos sem perder, mas às vezes uma vitória e meio a 2 derrotas, você soma 3 pontos e coloca um V da vitória, né? Então assim, quanto mais pontos você somar, é realmente o que importa. E, enfim, nós realmente não estávamos nos nossos melhores dias. A nossa equipe ela deu uma oscilada, mas a gente já voltou, já se cobrou, já fez as correções necessárias. Temos que manter uma confiança intacta nas nossas capacidades. Aproveitando que o presidente está aqui, hoje eu estava conversando com a comissão, nós já tivemos alguns percalços na temporada, mas onde é que eu acredito nos nossos retornos? Na união da diretoria, na união da comissão e na união do vestiário. Quando você não tem um bom vestiário, um vestiário desconectado, às vezes é difícil fazer remontadas. Nós já fizemos algumas remontadas essa temporada e a gente vai continuar fazendo para chegar firme nas finais. Isso até é um gancho muito interessante, porque é uma coisa que eu discuti com o presidente no início do ano, que o presidente estava muito presente logo que você foi contratado no vestiário. Eu queria saber, presidente, se o senhor continua visitando o vestiário, dando conselhos para a equipe, falando, calma, a gente vai perder mais jogos, mas a gente também vai ganhar outros. Não, o presidente tem que estar lá, né? Ele que escala o time, né? Ele Com não certeza. era o observador, né? Brincadeira, não nada a ver. Claro que a gente está junto, né? O ambiente tem que estar muito bom. E eu sinto, assim, de todos os últimos anos, que o nosso ambiente hoje é um dos melhores ambientes que nós já tivemos. Né? Claro, sempre tem pós-jogo, né? Quando você tem uma derrota triste, alguns você cobram, um cobra o outro, isso é normal, né? Porque quando você perde o jogo e todo mundo abaixa a cabeça e fica quieto, né? É sinal que alguma coisa está errada. Então precisa ter cobrança. Ter cobrança do Luizinho, ter cobrança do presidente, ter cobrança do nosso diretor, ter cobrança dos jogadores entre eles. Porque assim, só assim nós vamos crescer e vamos ter maturidade para a gente conseguir nossos objetivos. Então,
eu sempre estarei presente, só não vou quando tem alguns jogos que eu tenho algum compromisso, eu não posso estar lá, senão, com toda certeza, eu vou estar junto com o Luizinho e junto com a equipe. Puxando mais o gancho da vice-liderança que a gente está no momento e também o sonho do acesso, eu vi recentemente uma pesquisa feita pelo Gato Mestre que a gente tem chances atualmente muito boas de ter o acesso, que era, assim, se eu não me engano, 38,2% na condição atual. Mas que também a gente tem chances de 44% nos playoffs. Então a gente tem um sonho, ok, eu estou sonhando, presidente, deixa eu sonhar, não me julgue. Mas eu também sou. Por favor. Então, vocês acham que é o momento que a gente está seguindo, a gente pode continuar mantendo a posição que a gente está na tabela, tem a chance da gente virar para cima? Porque a gente estava apenas um sonho de 2 pontos de diferença do Criciúma. E agora aumentou um pouquinho essa diferença, mas dá pra gente correr atrás tranquilamente. Eu queria que vocês avaliassem isso, por favor. Bom, como o presidente falou, a gente sonha o tempo todo. Assim, hoje o clube ele dá uma condição boa de trabalho, montou um elenco competitivo. Nós temos reais condições de continuar como nós estamos. Agora nós temos que entender que é uma competição muito dura, muito difícil, mas não pode sonhar diferente. Você vê, assim, hoje a minha cobrança no vestiário foi em cima de você brigar entre os melhores, é diferente de você brigar entre quem está lá embaixo. Por exemplo, hoje, por exemplo, se o Operário ganha 3 jogos, ele já vive no rebaixamento, já vai 44 pontos. E você brigar entre os melhores, não cabe muita oscilação e muitas derrotas em sequência. Então hoje nós já nos cobramos em cima disso. Você está no topo, você está entre os primeiros, exige muito mais e zero zona de conforto, porque qualquer oscilação você desgarra. E assim, nós temos que ser ambiciosos, diferente de ganancioso, né? Quando nós estamos fora dos 6, quer estar entre os 6. Quando tem entre os 6, quer estar entre os 2. Enfim, você está numa posição de expectativa ali entre os 10, entre os 6, você vai brigar até o final. E eu acredito que o sonho, ele é um sonho que pode se tornar realidade, mas pé no chão, toda rodada, a mesma peleja, o mesmo trabalho. Nós temos que cuidar assim, dessa expectativa, é muito psicológico para a Série B, são muitos jogos, você não pode arriar nas derrotas nem empolgar nas vitórias. Então é tentar ser o mais constante e consistente. O Operário tem na figura do presidente, e quem sou eu perto do presidente, mas assim, pessoas humildes e pessoas com o pé no chão. Não existe empolgação lá dentro, é rotina. Então assim, isso é uma coisa que eu sempre comento internamente, assim, as pessoas observarem a figura do presidente, do Juninho Batata, são pessoas simples, humildes, vencedoras na vida. E eu acho que isso vai, por tabela, vai contaminando o ambiente para as pessoas serem simples e jogo a jogo. Não dá para a gente estar cantando vitórias do tempo, é um jogo de cada vez, realmente. E não é só presidente, é jogador também, né? A gente tem, pela posição que está hoje, né, a torcida se empolga muito, né? Eu vejo nas redes sociais, comentando e tal. Mas o importante é nós estarmos lá dentro, né? A equipe, os jogadores, né? A comissão técnica, tranquilo, né? Pezinho no chão, degrau a degrau, né? A gente tem que respeitar o time adversário do outro lado, porque eles também querem a vitória, né? Aqueles que estão lá embaixo querem ganhar para sair do rebaixamento, os que estão em cima querem a mesma coisa que nós queremos. Então, muita tranquilidade, muita humildade, respeito, mas fazer o papel de casa, né? Em casa a gente precisa realmente fazer as vitórias. Se a gente conseguisse, vai ser difícil, né? São 9 jogos dentro de casa, é claro. O objetivo é ganhar os 9 partidas, mas com toda certeza vai ter algumas derrotas, vai ter algum empate e a gente tem que buscar lá fora. Mas o importante é estar todo mundo unido, né? E eu tive uma fala com os jogadores no último jogo que nós tivemos aqui contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, ou contra a Ponte Preta foi. Mas foi contra o Novo Horizontino, que foi um jogo bem difícil, né? E os jogadores, teve 2, 3 jogadores falaram para mim assim, presidente, se a torcida viesse, se a torcida encher esse estádio e nos apoiar, nós não perdemos nenhum jogo em Ponta Grossa. Então fica aí, o torcedor entenda isso, né? A torcida precisa estar presente, precisa nos ajudar a empurrar esse time, que é o 12º jogador com toda certeza. E quando tem a torcida empurrando e vibrando, o jogador dá o sangue dentro de campo. Eu tenho isso por experiência minha nos jogos aqui que eu já joguei, amador e futebol de pelada e dentro de clube, né? Quando você tem torcida, todo mundo vibrando, com toda certeza você quer mostrar muito mais do futebol do que para a torcida de 1.000 e poucos torcedores. O que nós encontramos agora lá contra o Atlético Goianiense, né, presidente? Exatamente. Se empolgaram, está num momento importante.
Você vê nos últimos jogos, praticamente o Atlético Goianiense não tinha nem torcida, né? E começou a ganhar o jogo, já no segundo jogo contra nós, quase lotaram o estádio lá. Então é isso que nós precisamos, que o torcedor vá, nos ajude. Não somos nós sozinhos, ir lá jogar sozinho não tem vibração nenhuma, mas com a torcida lá, com toda certeza nós vamos buscar nosso resultado, o time vai buscar o resultado dentro do campo. É isso que a gente bateu muito na tecla da outra vez que a gente conversou, que precisa ter mais sócios, precisa que a torcida abrace o time da cidade, porque querendo ou não, o Operário é nosso. Se a gente não apoiar, quem que vai apoiar? Então a gente precisa não só ter mais sócios, porque vai lotar o ginásio, o estádio, mas também por causa disso a gente vai conseguir concluir as metas do plano de reforma. Exatamente. E isso é uma coisa muito importante. A gente precisa que o torcedor, a pessoa que se identifica com o Operário, que se identifica com todos que estão jogando, vão até o estádio para apoiar, gritar, nem que seja brigar um pouquinho, mas estar lá, entendeu? É isso aí, tem que empurrar o time, isso é muito importante. Vamos sonhar aí que nós estejamos numa Série A ano que vem, tem quem? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, é isso que eu falo para as pessoas. Então tem alguns torcedores, mas eu torço só para o Flamengo. Ah, beleza, mas ajuda o Operário, que ano que vem você pode assistir teu time jogar aqui em Ponta Grossa. Com certeza. Então é isso que é importante. Então, e está ajudando o Operário, está torcendo para o Operário, está fazendo sócio torcedor, não é só o Operário, né? É o Operário de Ponta Grossa, é isso que eu falo, né? Leva o nome da nossa cidade lá fora. Com toda Eu certeza. tenho só um parênteses aí, a minha memória que eu tenho do Operário, meu primeiro encontro com o Operário foi com o Germano lotado e eu não conhecia de perto, né? Eu me impressionei. Sabe, eu estava chegando para jogar uma Libertadores na final do Brasileiro de 2017. O Germano estava inacreditável de lindo, sabe? Então, um sonho. Nas finais do campeonato estava assim também, né? E as finais agora da Série B estão aí, já tem mais uma daqui. Sim, agora cada jogo é uma final, é isso que o torcedor precisa entender. É a Né? reta Se final. você colocar, se você for realista, esses sonhos são jogos mais importantes que até esse que passaram, porque é em cima do clube do patamar, né? Toda a cadeia da cidade Vamos ter 9 finais aqui em Ponta Grossa, então 9 finais que o torcedor precisa apoiar nós. Então, ó, são 5 chances, não vou falar que são 9 chances de você ser sócio torcedor, são 5 só. Porque quanto antes você for sócio, mais vantagem você tem. Não só isso, sócio, todo mundo sabe que tem descontos em vários estabelecimentos da cidade. E também com uma mensalidade você já consegue praticamente o valor de um ingresso. Gente, compensa demais. Eu queria, mudando um pouco de assunto, queria que você falasse sobre o fantasma de Adi. Pode explicar um pouquinho para a nossa audiência como que vai ser? Eu não sei muito sobre isso, a gente teve algumas discussãozinhas ontem, discussãozinhas de boa, né? Como que vai ser, como que vai funcionar. Então eu acho que o marketing deve estar soltando logo esse assunto aí, né? A Vitória já deve estar sabendo também. Então, mas esse é um dia muito importante, né? A gente vai usar aí o dia 8 de agosto, né? Que é o dia véspera do Dia dos Pais, no sábado. Então, vamos fazer alguns eventos no shopping, vamos contar com alguns jogadores, vamos ver os que podem estar aqui em Ponta Grossa, que não vão viajar, né? Porque, infelizmente a gente joga na sexta-feira à noite e o evento é no sábado, dia 8. E o Luizinho já deu até folga para os jogadores em 2, 3 dias para passar com os pais. Então, tem alguns jogadores que vão estar e outros que não, mas aqueles que tiverem, se puderem estar presentes para nos ajudar, né? Fazer esse projeto, é um projeto que eu acho que vai dar resultado para o nosso time. Luizinho, falando um pouquinho sobre a sua metodologia de jogo, eu gosto muito do jeito que você comanda. Eu acho que é um jeito que o Operário ele consegue preencher muito bem o campo. Ele faz transições dinâmicas, consegue ter ataques limpos, trabalha muito bem. Eu gosto disso, acho que faz jogadas muito limpas. Então, quando você chegou aqui em Ponta Grossa e você percebeu o elenco como ele estava naquela época, o que você se preocupou muito em implementar neles, no seu jogo, para condizer com o jeito que você comanda? Bom, primeiro quando eu recebi o convite, claro, a gente está acompanhando o tempo todo, principalmente a Série B, que é onde eu venho militando mais, e a gente conhece os jogadores que estão militando na divisão, então eu conhecia a maioria dos jogadores do Operário. E quando eu recebo o convite, logo eu vou dar uma estudada também, que eu vi que tem muitos jogadores com características que eu gosto, né? Jogadores para propor jogo, jogadores com qualidade técnica, eu falo isso do fundo do coração, as coisas se conectaram desde aí.
né? Goleiros com boa capacidade de jogar com os pés, bons laterais construtores, zagueiros também com boa capacidade de construir, né? Um 10 clássico que poucos times têm no futebol brasileiro, né? Enfim, jogadores com qualidade técnica para colocar em prática um jogo de pé em pé, um jogo com troca de passes, um linguajar mais de melhor entendimento. E aí, claro, a maior preocupação para a gente poder jogar bem é você também ter uma equipe competitiva organizada sem a bola. Senão você não consegue conquistar título, não consegue acesso, não consegue grandes feitos, porque você pode jogar bonito, mas você é vulnerável sem a bola. Então, um grande desafio é eu passar essa ideia de um time que joga de pé em pé, mas que precisa competir sem a bola. Isso é o grande desafio. Então, assim, eu dou muita atenção a isso, porque a Série B, os times que sobem, né, os times que mais ascendem na Série B, é uma competição muito física, muito de duelo, muito de bola parada. E assim, a gente está conseguindo alternar muito bem, hoje a gente tem uma bola parada muito forte na Série B, né, e o time que marca, hoje nós estamos entre o top 3 ataques da Série B, né, somos uma das equipes que mais faz gol na Série B. E nós temos o jogador que mais finaliza na Série B, que é Bosquilha, nós estamos entre os 3 times que mais finalizam, ou seja, a gente tem uma equipe que busca o gol, né. A média da Série B, por incrível que pareça, ela não é muito alta, justamente porque são jogos muito acirrados, né? Sim. Você vê, a nossa média de finalização de gols é maior do que dos líderes da competição. Aí, com relação à questão do equilíbrio, o CRB, quando nós fizemos isso na virada do turno, era a equipe que mais tinha gol, que mais tinha finalização junto com o Náutico, mas não estava nem no G6. Justamente essa questão de equilíbrio, de competitividade, você vê a Juventude, a equipe que toma muito pouco gol. Então é isso, eu enquanto treinador, eu preciso trabalhar todos os momentos fazendo o jogo. Organização ofensiva, defensiva e as transições. Só que as características dos jogadores que eu tenho vai notabilizar mais uma outra coisa. Por exemplo, a gente tem uma transição boa porque nós temos jogadores leves, jogadores rápidos, né? Nossos laterais são bons apoiadores. Então, assim, eu preciso utilizar o que eu tenho, mas o maior desafio é equilibrar defensivamente, porque o nosso time é essencialmente técnico e para sobreviver na Série B tem que duelar e tem que ser uma equipe forte fisicamente também. Isso é o maior desafio. Inclusive, isso é uma coisa que você mencionou na sua coletiva de apresentação, junto do presidente, que você falava que o seu estilo de jogo realmente é mais de velocidade e dinâmica, que era também uma coisa que o presidente colocava de expectativa, que queria ver como que ia ser, e realmente está se cumprindo. Está sendo um jogo muito dinâmico e muito veloz. Eu acho que eu nunca tinha reparado num operário tão veloz e consciente dentro de campo. Então, para mim, está sendo incrível. Como fã, como torcedora, para mim, eu tô no céu. Então, só elogios. Nós estamos num momento assim que, enquanto treinador, eu fico o tempo todo ali me revirando. Hoje saem muitos estudos das equipes. Eu não sei se o presidente até acompanhou, nós colocamos na pré-eleição uma sequência de momentos que as equipes nos estudam. Então, assim, o tempo também está o tempo todo buscando variar algumas coisas, porque a gente tem um recorte grande de gols parecidos, né? Como os outros adversários também têm, por exemplo, aqui no Novo Horizonte ele tem uma marca, uma forma de jogar, o Juventude também. E aí ou você vai colocar em prática isso em detrimento dos adversários não defender, ou daqui a pouco, se a gente se tornar um time mais marcado, a gente precisa variar, porque quando você está em cima, você começa a ser alvo, né? As pessoas estudam muito, então o tempo todo a gente está criando uma situaçãozinha diferente, porque você fica muito tempo ali brigando em cima, você começa a ser mais estudado. Mas, assim, o que eu busco enquanto treinador, a essência do nosso treinamento, ele é todo técnico. E aí, quando você tem jogadores técnicos de qualidade, a coisa começa a acontecer com naturalidade. E o grande desafio é eles gostarem da bola, mas não parar de competir. Porque se não competir na Série B, a gente não consegue durar muito tempo no topo. Inclusive, agora há pouco vocês puxaram um gancho do Bosquilha, que o Bosquilha, artilheiro, capitão, ele dá um nome dentro de campo. Parece que quando ele está em campo, a atmosfera do time muda completamente. Ele foi o melhor acerto, digo, com toda a propriedade, como fã, como uma pessoa que acompanha. Ele realmente faz a função dele de capitão. E eu queria que vocês destacassem ainda mais, conhecendo o bastidor, vestiário, como que ele nessa questão de apoio da equipe, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a competição vai afunilando, que vai tendo jogos muito mais decisivos e importantes, o psicológico fica mexido, fica, meu Deus, tá chegando no fim, a gente tem que reagir, a gente tem que ir pra cima. Então como que fica o Bosquilha nisso? Presidente? Quando eu cheguei, o Bosquilha já estava, né? Triunfo do Operário. Eu sempre falo que o Bosquilha ele é o comandante, e o Luizinho vai falar isso, né? É o comandante dentro do campo, né? E o Luizinho pode até me contestar,
Mas eu inclusive falei hoje com o Bosquilha, hoje não, ontem à tarde com o Bosquilha. Você não jogou nada nesse último jogo, né, Bosquilha? Então, por isso que o time perdeu. Então, ele realmente ele faz a diferença. Não é só ele, né? É um conjunto, mas, por exemplo, eu gosto muito do jogador que não aparece dentro do jogo, que é o que não jogou agora, o Diniz. O Diniz, para mim, é fundamental dentro do time, né? Dentro do campo. Então, ele é um jogador que realmente ele defende, ele ataca, pisa na área, tá lá fazendo gol de cabeça. Então, é um dos bons. Não, deixar bem claro, né? Não que os outros jogadores não estejam, mas ele tem um diferencial, assim. Então, é uma união, todos os jogadores. O próprio Canu, quando joga, é um jogo diferente. O Luizinho pode até falar nisso, né? Por exemplo, analisar os jogos que o Canu jogou, eu acho que se não tiver até perdido um jogo, só não tenho certeza disso. Mas, enfim, são jogadores que realmente estão bem, né? Às vezes a gente fala muito do jogador, mas o ano que vem já não está a mesma coisa, já não atuou bem. Mas são fases e eles estão em umas boas fases. Então isso é importante e faz com que o time realmente renda. O próprio nosso cabeça de área, esqueço o nome, é tanta gente que veio que substituiu o Trindade. O Trindade tem feito jogos bons, né? Então, todos eles. Então, eu sempre falo Berto. Então, eu adoro Berto, sou fã também. Mas você vê, quando não tem um rendimento, eles não estão bem, o time não se encaixa. E o Luizinho pode falar muito bem sobre isso. Né? Sobre, assim, o Bosquilha, eu não tenho, longe disso, ainda mais enquanto líder, assim, você não pode ter uma marca de ser vaidoso, né? E assim, eu falo isso com todo o coração. Eu sou muito melhor treinador, né, com bons jogadores, né? Você não faz nada sozinho, e assim eu brinco, né? Eu sou muito melhor treinador com Bosquilha em campo, com bons jogadores dentro de campo, né? Porque é um conjunto de situações, uma boa diretoria, uma boa comissão e bons jogadores. E, claro, o Bosquilha ele é especial, né? Não só no Operário, na carreira, o Bosquilha jogou na Seleção Brasileira Sub-15, Sub-17, Sub-20, jogou em grandes clubes, jogou no nível máximo no futebol europeu, no futebol brasileiro. Infelizmente, ele passou por uma sequência de cirurgias que limitaram o tempo da carreira dele, né? Teve que dar uma pausa e, enfim, teve que sofreu nesse retorno, mas como ele é um cara muito disciplinado, né, e se amadureceu de outras maneiras, ele consegue, né, tá no nível que ele está, mesmo com os problemas que ele teve. Assim, eu tenho um prazer enorme, já tive muitos bons jogadores, o Bosquilha é um deles, é um prazer ter ele como meu atleta, mas assim, o que eu queria chamar a atenção, como treinador não gosto de falar muito de idade também, a gente está falando do jogador histórico do clube agora, né? Mas assim, para mim, eu que estou no dia a dia, o principal do Bosquilha é a simplicidade dele no dia a dia, zero vaidade. Ele está destacado no nosso trabalho, ele é quem tem mais finalizações, tem mais gols, ele está com a história que está. Toda hora aparece sondagem ao redor, você vê um cara centrado, um cara comprometido, um cara que, enfim, ele está centrado, está comprometido, é humilde. E esse sim é o diferencial dele, porque aí espelha todo mundo e as pessoas mantêm o pé no chão também, né? Se você tem jogadores em destaque humildes, porque, então assim, esse espelho contamina, as pessoas aprendem com bons exemplos, né? Como aprendem também com exemplos ruins. Então, para mim, o melhor do que o Bosquilha é justamente puxar a fila nesse sentido. O Operário é um clube de operários, ao pé da letra, né? Digamos assim, presidente. Ele é um jogador de classe, né? Um jogador que jogou em nível mundial, no Mônaco, um jogador que foi negociado, enfim. Como foi, e está no Operário, vive a realidade do Operário, com humildade, simplicidade e joga muita bola dentro de campo. É uma felicidade ter como meu atleta e ter como jogador do Operário. Para encerrar com você, Luizinho, porque o Luizinho vai precisar sair um pouquinho mais cedo, então eu queria que você convidasse as pessoas para acompanhar o próximo jogo do Operário, que vai ser dia 7, então vai ter uma pausa para o Operário se recuperar, para dar uma treinadinha. E eu queria que você convidasse o pessoal. Bom, primeiro, com relação à programação, a Série B está com umas pausas grandes, né? Vamos ter 10 dias, depois vamos ter 8 dias, enfim, tem umas pausas grandes e até para a questão de recuperação física, essas pausas são necessárias. Não pode acabar lá 10 treinos em sequência. Então, nós vamos ter uma folga agora no final de semana, é importante até para dar uma secada no copo, para voltar e encher novamente. E aí, claro, importante na volta, o presidente falou uma coisa importante, os últimos jogos em casa, acho que 3, 4, tirando empate do Criciúma, nós vencemos os jogos.
E tem uma coisa que faz muita diferença, positivamente e negativamente, da Série B: as logísticas, as viagens. Por exemplo, quando nós saímos daqui, geralmente a gente perde um dia de treino, perde 2 dias para ir, 2 dias para voltar, e os adversários também passam por isso quando vem aqui. E é muito cansativo. Por exemplo, às vezes quando o jogo começa, quando o adversário vai se adaptar ao clima, ao campo, ao jogo, ao ambiente, se orientar dentro de campo, e nós já estamos muito acostumados. Nós estamos muito adaptados à nossa logística. Então o GK faz a diferença. O Operário, com o time principal, perdeu um jogo no GK esse ano. Foi o jogo do... Ficamos uma tarde inteira parada na rodovia, esperando. Nessa volta agora, então assim, o torcedor também entender, e ele entende que vai ser de fundamental importância. Quero lembrar que de 4 jogos nós teremos 3 em casa. De fundamental importância a gente já dar uma volta com relação a esse último jogo. Claro que precisamos correr como corremos os outros para vencer. Mas se Deus quiser, se não cair um dilúvio ali, o nosso torcedor vai estar no estádio, vai lotar o estádio, porque quando às vezes for mais difícil ali dentro, você escuta a torcida. O jogo é muito psicológico e comportamental. Passa muito pela mentalidade, e quando você vê o estádio cheio, a resposta ela é diferente. Não tenha dúvida disso. Quem já foi atleta chega ali dentro, a gente que está no ambiente, quando sai, quando volta do aquecimento, o estádio está bonito, está cheio, está lotado. Assim, isso conecta algo a mais, é um algo a mais. O jogo ele é muito nivelado, os jogos da Série B. Então, um pouco a mais assim faz a diferença. Está em casa, nossa logística, nosso hotel, nosso campo, nosso vestiário, nosso torcedor, juntar forças contra o adversário que vem. Mas é isso, eu agradeço o convite, fiquei lisonjeado pelo convite, por estar aqui presente. A minha esposa está aqui comigo, ela fez uma pequena cirurgia, vou levar ela para tomar uma injeção, que ela está recuperando uma cirurgia que ela fez na boca, mas é uma coisa simples, por isso dá essa saída um pouquinho mais cedo. Mas só gratidão, o convite foi um prazer estar aqui ao lado do presidente, e vamos juntos, com os pés no chão e sempre. Muito obrigada pela disposição, por essas perguntas, pelo esclarecimento. Sempre muito bom conversar com você. Foi um prazer. Seguimos nós. Eu acho que a gente pode bater de novo na tecla do projeto de reforma, até porque sócio torcedor. Isso a gente sempre tem que estar batendo na tecla, porque as pessoas elas precisam se ligar, então elas precisam ser sócias. Então eu acho que vale muito a pena. Eu lembro que você tinha dado uma média de 8.000 sócios torcedores e 3.500 assentos vendidos. Como que está mais ou menos esse patamar? Nós precisamos alcançar esse objetivo, 8.000 sócios, 9.000 sócios torcedores. Isso. E pelo menos vendermos 3.500, que é a capacidade que vai ter a primeira etapa do nosso projeto do Boga. Inclusive, nós teremos, até eu ia esperar mas a nossa imprensa vai divulgar isso, né? Então, nós vamos ter agora as plaquinhas que serão vendidas, vendidas em 1912, que é a data de fundação do Operário, com o nome do torcedor que comprar, do sócio torcedor. E essa plaquinha vai estar lá no Germano Crime. Nós vamos ter um espaço para ela. Vai ser, parece, eu não sei direito, mas parece que são 1.000 placas ou alguma coisa nesse sentido. Então vão estar no local com aquelas pessoas que ajudaram o Germano Krieger, ajudaram o Operário, a melhorar o Germano Krieger, fazer um ambiente melhor e conseguir a reforma do estádio. Então essas pessoas vão ficar para a eternidade, vão morrer, e o seu nome vai estar lá. Então essas plaquinhas já vão começar a ser vendidas a partir do dia 8. Então vai ser o lançamento lá no shopping, Eu não queria nem até adiantar isso para deixar que as pessoas falassem, mas a gente tem que buscar todas as formas para ver se a gente consegue arrecadar o dinheiro para nós podermos fazer o nosso estádio. E nós precisamos de dinheiro também para o término do campeonato, A gente está com déficit e por isso que a gente precisa do sócio torcedor, precisa que a torcida vá, nos ajude e nos empurre, para que eles entendam que isso é muito importante, Nós estamos numa sequência de crescimento, 35 pontos, nós nunca fizemos isso, então hoje estamos na terceira colocação, mas junto com o segundo colocado, Perdemos só em saldo de gol, Então, aquilo que o Luizinho falou, Nós precisamos fazer os 9 jogos em casa. Se a gente conseguir fazer os 9 jogos em casa, mais 1 ou 2 fora de casa, com toda certeza nós vamos estar na Série A do Brasileiro do ano que vem. Então, é difícil.
É difícil, mas não é impossível, né? Nós estamos, como o time está numa boa crescente, né, e vem bem, eu acho que a gente pode conseguir esse resultado com toda certeza e sonhar com uma Série A. Consegue facilmente, porque a gente tem muitas pessoas interessadas que vão no Germano, só que elas não são sócias, uma grande maioria não é sócia. E essas pessoas que não são sócias reclamam da estrutura, então não adianta você reclamar se você não faz o mínimo para ajudar a melhorar a estrutura. Exatamente. Então não tem como. E a gente precisa melhorar a arquibancada, melhorar o campo. Eu tenho certeza que a hora que nós conseguimos concluir a primeira etapa, com toda certeza, né, o torcedor vai estar lá, vai ver o ambiente melhor, banheiros melhores, bares melhores, né, espaço melhor, tudo. Então, eu acho que a gente vai conseguir, com toda certeza, dar continuidade e fazer a outra parte de lá logo. Então, esse é o objetivo, né? Vamos ver se a gente consegue, por exemplo, por que não, né, o Sicredi nos ajudar aí, ou se não o Sicredi Xbri, né, alguma empresa que faça, ou o setor, ou a Arena Xbri, a Arena Sicredi, por que não, né? Então, eu acho que são coisas que são dentro da nossa. O Sicredi cresceu aqui, é uma cooperativa que vem realmente crescendo muito dentro da cidade de Ponta Grossa e da região, uma cooperativa que nasceu aqui em Ponta Grossa, pode nos ajudar. Então a gente está em contato com eles, vai conversar, né, ver se eles podem nos ajudar, ou fazer uma própria campanha em cima disso, né? Quando abrirmos tantas contas, vai ser doado um valor para a gente ajudar a fazer o Germano Krieg e melhorar. Então são todas coisas que assim que vêm na minha cabeça, que sonho, que quem sabe a gente consegue colocar no papel e traduzir para o verdadeiro, né? Sonhar não é impossível, não tem como falarem que é impossível acontecer. Quem não sonha não alcança seus objetivos. Exatamente, com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, como que foi jogar com o Falcão ontem? Ontem foi um jogo de apresentação, né? Um jogo de tranquilidade. O Falcão é um cara que no futebol de salão é o Pelé do futebol de salão, Com né? certeza. Então é bonito você ver muitas crianças lá, né? Muitos jovens, né? Que tem crianças que nunca viram o Falcão jogar. O Falcão já está com quase 50 anos, né? Mas o legado alcançou. Sim. Então praticamente pode jogar já faz quase 10, 15 anos aí, né? Mas é uma pessoa que realmente deixou um legado, né? Então é uma pessoa que sempre cumpriu seus compromissos, sempre foi um cara que jogou bem, um cara que se cuidou, né? Um cara que deu uma boa apresentação. E o que é o fruto disso, né? As crianças entender. Quando o cara não presta, quando o cara não dá um exemplo para essas crianças, né? Aí ninguém lembra. Mas eu fiquei muito feliz por estar lá jogando, estar junto com ele ali e participando daquele evento. É bom para a cidade de Ponta Grossa, né? E as crianças lá, todo mundo pedindo autógrafo, né? Muito legal, muito bom, foi muito bom o evento. Estava vendo aqui, presidente, já faz quase uma hora que a gente está conversando. Eu gosto de bom. conversar com você. Que bom. Passa rápido, né? Que bom. É bom sempre falar do Operário, né? Com certeza. Eu sempre falo, né? O Operário é uma dos maiores nomes, né, da cidade de Ponta Grossa. Eu não vejo nenhuma empresa que tenha maior destaque na cidade do que o próprio Operário. Né? Então, isso é importante. Até eu me preocupo um pouquinho, né? Porque onde eu vou, eu encontro pessoas. Então, eu estou no exterior, ô presidente. Estou em outro lugar, ô presidente. Estou viajando, estou no avião, ô presidente. Então, a gente fica muito conhecido, né? Então, se o presidente está conhecido, imagina o Operário, né? Então, todo mundo fala de Operário, eu distribuo um monte de camisas para o Brasil inteiro, né? A gente tem lojas da Gemada fora de Ponta Grossa, então todo mundo pede camisa. Então, cada jogo que eu vou, tive em Goiânia agora, no jogo do Goiás, tinha alguns torcedores do Operário, tinha um menino, uma mulher pediu, meu presidente, me dá uma camisa. Então, dá o endereço, eu chego em Ponta Grossa, despacho, mando para eles. Então, é muito bom estar falando do Operário da cidade de Ponta Grossa. Para a gente encerrar, presidente, eu queria que você falasse como que está sendo manter esse elenco, porque o elenco do Operário, para mim, está maravilhoso. Está um elenco muito de ponta. Fizemos muitas contratações esse ano, fizemos reforços. Então, como que está sendo manter esse elenco? Não está fácil. Eu digo para você que a gente está fazendo um esforço muito grande. A nossa previsão até o final do ano, eu nem vou falar o valor do déficit que nós vamos ter, mas nós estamos em déficit.
presidente tem que sustentar isso, não vai ter outro, se não tiver dinheiro no final do ano, ele tem que sustentar. Por isso é muito importante nós subirmos, entendeu? Para que a gente possa chegar no final do ano e essa dívida que nós vamos ter, a gente poder jogar para o ano que vem, daí Série A, você tem um pouco mais de dinheiro, você consegue programar e pagar isso. Mas nós estamos com um déficit muito grande e apostando nisso, né? Então, mas é o custo de um elenco de Série B hoje, mano. Não tem jeito, né? O que você recebe da CBF, que é através da Liga e da televisão, não cobre nem 30%, 40% do valor que a gente gasta com folha de pagamento e com jogadores. Mas é o custo, né? Você quer subir, é aquilo que eu falei. Tem que investir. Exatamente. Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu vou. Futebol para andar na frente é igual Fórmula 1. Quem tem dinheiro anda na frente, quem não tem dinheiro anda lá atrás. Então é isso, presidente. Sempre uma honra falar com você. A gente reforça que sejam sócios torcedores, porque isso vai ajudar o Operário a subir, vai ajudar nos custos, na manutenção do estádio, porque todo mundo quer uma casa bonita e apresentável E nós precisamos disso, Com certeza. né? Meu sonho da Série A está chegando, então eu preciso dar uma comodidade melhor para as pessoas que vão vir a Ponta Grossa, né, assistir o jogo. Então é muito importante. Vamos dizer que a gente suba, vai vir esses times como Flamengo, como Palmeiras, como São Paulo, Corinthians, vai lotar, vai trazer muita gente que vai vir de fora, em torno de Ponta Grossa, vem posar, vai gastar no comércio, agita a cidade, melhora o comércio. Então as pessoas precisam entender isso, né? Que nos ajude. Nós temos um jogo importantíssimo na sexta-feira que vem aqui em Ponta Grossa. É a primeira final das 9 que nós vamos ter aqui. Então, torcedor, compareça, nos ajude. Entendo que o Operário só vai ser forte se nós tivermos a torcida e tiver o torcedor nos apoiando e nos ajudando. Então é isso, pessoal. Foi essa nossa conversa. A gente falou um pouquinho sobre a sequência da temporada, sobre expectativas, sobre sócio-torcedor. E é sempre uma honra falar com você, Álvaro. Obrigado, Amanda. Um grande abraço. E sempre que vocês pedirem, né? Claro, né? Dentro do... Porque todo mundo quer, Álvaro vai aqui, Álvaro vai ali. E eu tenho meus compromissos, né? Tem que viajar, eu tenho... Então, tem coisas que às vezes complicam um pouquinho. Mas eu sempre, a gente esquematizando horário e data, eu sempre estarei aqui, né, mesmo porque eu tenho um maior respeito pelo João. Então é isso. Todos os detalhes do Operário Ferroviário você acompanha diretamente aqui no The Ponta News. Eu sou a repórter Amanda Martins para o The Ponta News.